nosso querido Leon Denis, nosso patrono, e toda a sua equipe espiritual. A nossa companheira Yara Cordeiro vai estar estudando conosco o capítulo 5 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o nosso querido Leon Denis titulou A Alma e os Diferentes Estados do Sono. Nós vamos iniciar a leitura da página. Essa página é um pequeno trecho do capítulo. Nós recomendamos a leitura do capítulo em casa. É um capítulo belíssimo que fala sobre a nossa saída do corpo durante o sono físico. Leon Denis nos diz assim: a alma e os diferentes estados do sono. Se nos fosse possível divisar com uma olhada toda a extensão de nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. As almas que velam por nós aproveitam o nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento de nossos sentidos de intuição. Realiza-se, então, todo um trabalho de iniciação para os humanos ávidos de se elevar. Trabalho cuja marca se imprime em seus sonhos. Assim, quando voamos, quando deslizamos rapidamente acima do solo, trata-se da sensação do corpo fluídico exercitando-se para a vida superior. Sonhar que subimos sem fadiga, com facilidade surpreendente através do espaço, sem encontrar obstáculo algum, sem nenhum espanto, ou então que sobrevoamos as águas, atravessar muralhas e outros obstáculos materiais, sem nos admirar de executar atos irrealizáveis durante a vigília, não é prova de que nos tornamos fluídicos com o desdobramento? Tais sensações, tais imagens, representando uma transgressão total às leis físicas que regem a vida comum, não poderiam chegar a nosso espírito se não fossem os resultados de uma transformação de nosso modo de existência. Na realidade, nesse caso, não se trata mais de sonhos, mas de ações reais, realizadas num outro domínio de sensação, cuja lembrança chegou até a memória cerebral. Essas lembranças e sensações nos demonstram bem. Possuímos dois corpos, e a alma, sede da consciência, permanece ligada ao seu envoltório sutil, enquanto o corpo material dorme, mergulhado na inércia. Assinalemos, todavia, uma dificuldade. Quanto mais a alma se afasta do corpo e penetra as regiões etéreas, mais frágil é o elo que os une e mais vaga a lembrança ao despertar. A alma plana bem longe, na imensidão, e o cérebro não mais resiste às suas sensações. Disto resulta que não podemos analisar nossos mais belos sonhos. A última das impressões registradas durante estas peregrinações noturnas subsiste ao despertar. E se nesse momento temos a precaução de fixá-la fortemente na memória, ela pode aí ficar gravada. Uma noite, tive a sensação de vibrações percebidas no espaço, as últimas de uma melodia doce e penetrante, e a lembrança das palavras finais de um canto que terminava assim: existem céus inumeráveis. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Sobre, então, o embalo dessa página belíssima, vamos fazer a prece que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Mestre Jesus, aqui estamos com muita alegria em nossos corações, sob o teto amigo que o teu amor permitiu fosse construído para as nossas realizações espirituais, para mais uma noite de estudos, de envolvimento com essa espiritualidade amiga que tanto nos ama e que aqui vem em teu nome nos envolver, nos sustentar, nos acolher, para que possamos, elevando corações e pensamentos, melhor absorvermos as ideias que nos serão trazidas, melhor absorvermos os pensamentos em torno do tema que o nosso amorável Denis irá nos trazer,
através da palavra, do sentimento de nossa companheira Yara. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa o companheiro Turíbio, que vai falar para nós em torno do Evangelho durante os passes. Abençoa, enfim, o trabalho no nosso Celdinho, nossa creche, tudo, enfim, que está sendo realizado em Teu nome, sob esse teto amigo de amor e de paz. E permita, Senhor, que seja em nome da direção espiritual de nossa casa, em nome do nosso amorável Leon Denis, mas sobretudo em nome do Teu amor e em nome do amor de Deus, que iniciemos as nossas atividades de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Vamos passar então a palavra à nossa Yara, pedindo a Deus que inspire e abençoe. Obrigada. Obrigada. Que sejam sempre, meus irmãos, as nossas primeiras palavras, como o dizemos quando aqui estamos, as de um profundo agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedem. E que neste instante também possamos rogar aos nossos benfeitores amigos, ao nosso anjo guardião, aos nossos amigos que tutelam a nossa jornada, que nos amparem, que nos sustentem e que nos deixem envolvidos nas vibrações de muita paz na noite de hoje. Aqui estamos, neste momento, para buscar compreender, né, este tema que está sendo trazido ao nosso conhecimento por Leon Denis, quando, dentro da obra O Problema do Ser e do Destino, na edição aqui da casa, né, ele nos ajuda a compreender alguns aspectos que se relacionam com a criatura humana, com o ser. Porque a obra, né, O Problema do Ser e do Destino, ela traz toda uma análise do que representa a nossa passagem sobre a Terra, aqueles aspectos que vão nos esclarecer relativamente a toda a nossa evolução, e o nosso Leon Denis, ele, dentro dessa parte inicial que vai falar do ser propriamente dito, quer dizer, de nós, cada um como individualidade, ele falou da evolução do pensamento, do critério da doutrina dos espíritos, da natureza do ser, da personalidade integral, e agora nos convida a meditar ou entender um pouco esse aspecto que diz respeito ao espírito propriamente dito, né? Ao ser pensante. E, na medida em que nós estamos internados no corpo físico e passamos pelas circunstâncias que a vida humana nos propõe, que aspectos poderão nos auxiliar no entendimento deste fenômeno que muitas vezes nos assusta e que até hoje, podemos até dizer assim, a ciência ainda não encontrou uma resposta profunda, qual seja a de dormir e sonhar, né? Dormir e, ao retornarmos ao estado de vigília, trazermos lembranças de coisas que muitas vezes queremos saber, afinal de contas, né? Sonhar com carrapato dá o quê? Não é isso? Sonhar com uma árvorezinha significa o quê? Até que ponto nós realmente vamos ter respostas para essas coisas? Então, dentro desse momento, ao nos convidar para avaliar a alma e os diferentes estados do sono, esse trecho de toda a análise que é feita, né, diz Leon Denis de uma forma começa nos esclarecendo que se nos fosse possível divisar com uma olhada toda a extensão da nossa existência, reconheceríamos que o estado de vigília está longe de constituir-lhe a fase essencial, o elemento mais importante. Ou seja,
o fato de estarmos no estado de vigília, ou seja, acordadinhos, tomando conhecimento de tudo que se passa ao nosso derredor, buscando a partir dessa visada, trazer as respostas que vão nos orientar na nossa vivência, nós vamos ver que isso aqui, esse aspecto ainda não é a parte essencial da vida do ser encarnado. Porque nós temos dois momentos fundamentais. O homem, não é? Que somos nós, nessa apresentação que trazemos à vida social, matéria, não é? A nossa imagem, através da qual nós demonstramos alguns aspectos daquilo que está no íntimo de cada um de nós, e aquele outro lado que passamos a tomar maior consciência quando se dá o fenômeno da morte. Porque quando acontece o desencarne, nós dizemos assim: onde é que estava aquilo que alimentava esse corpo? Diz um dos grandes conhecedores da língua portuguesa, o Padre Vieira, que diz assim: queres saber o que é uma alma? É uma palavra dele que meu pai trazia assim todos os livros que eu guardei até hoje. Queres saber o que é uma alma? Basta que olhes um corpo num ataúde. Ou seja, basta que olhes um defunto e vais saber o que é uma alma. Por quê? Aquele corpo que ali está diante de nós, quando estamos lá no velório, quando sabemos do desencarne de alguém, nós dizemos assim: mas como é possível? Um segundo atrás falava comigo. Um segundo atrás eu percebia as emoções através dessa máscara. Mas por que isso não acontece agora? Porque na realidade o condutor daquele corpo já não está mais ali. E isso vai nos remeter a uma ideia que está aqui na nossa página. Quando no penúltimo parágrafo, quando Leon Denis diz assim: na realidade, neste caso, não se trata mais de sonhos e de ações reais, ele vai dizendo logo depois de demonstram bem, as sensações não o demonstram bem. Possuímos dois corpos. Somos os seres que estão neste planeta, somos ETs, extraordinários, né? Extraordinários. Por quê? Temos dois corpos. Um, que é este que nos apresenta ao mundo material, e o outro, né, que concentra, ou melhor dizer, que resguarda o campo intelectual, o campo mental, aquele que possui aquele local onde está a nossa consciência, ou seja, nós mesmos. Então, daí a gente já pode começar a pensar, né? Quando houver o acontecimento morte, quem vai morrer é o corpo material. Porém, este que é a sede que resguarda a consciência, ele tem uma apresentação bem diferente desta. Ele é mais sutil e é imortal. E por quê? Porque ele é constituído do fluido cósmico universal que a inteligência atraiu para si, no sentido de, quando surge no universo, poder olhar para si mesmo e dizer assim: eu existo, eu sou. E olhar para outros tantos e ver que há uma diferença entre todos nós. Mas este vai continuar a sua vida, a sua imortalidade. Ora, diante disso, nós já podemos tirar uma conclusão de que devem ser bem diferenciadas, bem diferentes entre si, a maneira de se manifestar a vida na condição deste ser encarnado, que é o homem, e deste outro ser, ou desse mesmo ser, numa outra apresentação,
que é a de ser espírito no seu estado mais puro. Existem duas maneiras através das quais nós nos manifestamos. E essas duas maneiras, né, a primeira é essa que nós dizemos, estamos no nosso estado de vigília, conscientes, atentos a tudo que nos acontece dentro deste plano no qual nós nos encontramos. Mas e a outra maneira de viver? A outra maneira de agir, que foge neste momento à nossa compreensão? A não ser quando nos vem dizer, ou quando nós dizemos assim, botei o corpo na cama, né, para descansar um pouco e sonhei. Sonhei e começamos a falar de uma nova experiência para a qual nós queremos respostas. Mas essas respostas vão estar conosco, propriamente dito. Então, com base nisso, em nos dizendo, né, que a existência dentro desse estado de vigília, ele não é o elemento mais importante, porque daqui a pouco, retornando ao mundo espiritual, todas essas experiências vão se dissolver, não, ficarão na memória de alguns, mas vão se dissolver porque nós não estaremos mais aqui para dar confirmações. Então nós vamos buscar compreender qual é a fase mais importante. E essa fase mais importante, não é? Ela vem ainda com uma complementação de Leon Denis. As almas que velam por nós aproveitam o nosso sono para exercitar-nos na vida fluídica e no desenvolvimento de nossos sentidos de intuição. Se, como homens, vivemos, não é, a vida material, como espíritos, vamos viver a chamada vida fluídica. Ou seja, tudo aquilo que, utilizando esse corpo sutil, poderemos efetivamente realizar. Porque nós continuaremos ativos dentro desse viver. E aquelas almas, aqueles outros elementos a nós assemelhados, ou que nós nos assemelhamos, e que têm preocupação no processo de garantir o nosso crescimento, vem em nosso favor nos auxiliar. Então, e que maneira eles vão fazer isso? Vão nos ajudar a desenvolver os nossos sentidos de intuição e nos exercitar na vida fluídica. Será que a gente já parou para pensar no que vamos fazer quando, desligado o nosso interruptor, o corpo caiu no chão e nós nos vermos perfeitamente vivos, a gente sabe para onde vai, o que vai fazer, como vai andar? Alguém já programou? Não, quando eu deixar o corpo, eu já sei para onde eu vou. Já sei para que lado eu vou caminhar, já sei quem eu vou buscar. O que é que a gente diz? Meu Deus, quando a gente percebe que está chegando a hora, meu Deus, me dá mais um segundo. Deixa mais um minutinho do lado de cá, porque tenho medo do outro lado. Com todo o conhecimento de doutrina espírita, a gente ainda tem medo do momento sério. Mas estas almas que vêm em nosso socorro, que velam por nós, que tutelam a nossa caminhada, o que é que elas vêm fazer conosco? Vão nos auxiliar nesse exercício de, com uma certa antecedência, começar a viver a vida fluídica. E no desenvolvimento dos nossos sentidos de intuição. E quando é que isso nós vamos perceber? Quando entramos no estado de sono. Quando colocamos o nosso corpo físico no leito para refazer as energias gastas durante todo o dia nas nossas atividades, porque não parece nada, mas chega à noite que a gente está cansado. Cansado de quê? De perder energias nos muitos trabalhos que vamos realizando. E precisamos refazer essa energia. Não é só nos alimentando, né, de vegetais, não é só comendo, é também recompondo grande parte dessas energias que irão ser coletadas pelo espírito no momento em que ele se afasta do corpo, porque o que é o sono na realidade? Vamos lá com o nosso próprio Leon Denis e também com o nosso Livro dos Espíritos, né? Mas Leon Denis, dentro do problema do ser, ele diz assim para nós, o que é o sono?
E nós sabemos, é simplesmente a saída, o desprendimento da alma com relação ao corpo. Mas é um desprendimento relativo. E por que relativo? Porque se nós nos desprendermos propriamente do corpo, totalmente, não voltamos. É quando se dá o fenômeno da morte. Mas, diariamente, nós fazemos com esses benfeitores o exercício de uma forma antecipada, viver esse estado que é o nosso estado futuro. Então, quando colocamos, por força do desgaste, por força da necessidade de recompor as nossas energias, colocamos o corpo no leito para o devido repouso, quem vai descansar é a carroça, é o corpo. Porque o condutor da carroça, que é o espírito, que somos nós, a inteligência, o que vai acontecer? Já não tenho mais que puxar essa carroça. Vou deixá-la lá. E vou fazer o quê? Vou em busca de uma certa forma, a minha libertação. Também vai descansar o espírito, mas não vai ficar como nós, parado. Né? Quando nos deixamos, nos largamos, achamos que estamos completamente à vontade. Não, o espírito, ele vai dar continuidade à sua vivência. Ele vai em busca de várias direções para refortalecer-se também. Mas não só buscar esse fortalecimento para a sua constituição perispiritual, que é o corpo que nós temos, mas para que ele continue todo um trabalho de progredir. E são justamente essas almas que velam por nós, que vão nos ajudar, não só no exercício dessa vida fluídica. Olha, você agora está distante do corpo. Vem aprender como fazer, como se movimentar. Então, o que a gente vai perceber? Vão nos dizer assim, por exemplo, lembra-te de alguma coisa, ou lembra-te de alguém, ou de algum lugar, que sempre te foi de uma lembrança, uma coisa muito querida. Aí a pessoa, o espírito do outro lado, fora do corpo, lembra, por exemplo, de uma cidade que falava ao seu coração. Digamos assim, lembra-se de Veneza. Então ele se surpreende quando diz assim, mas olha, eu pensei, e no entanto se viu lá. Lembra-se de alguém que foi muito querido e que não via há muito tempo e repentinamente se vê diante daquela criatura, sem precisar pegar ônibus, trem. Há algum tempo atrás, num dos nossos trabalhos de socorro espiritual, foi muito interessante quando, na evocação, se apresentou o espírito e nos disse assim, pois é, eu sempre acompanho essa pessoa que veio aqui, que o endereço está aqui. Mas esses dias, ela vem, eu fico ali do lado de fora. Ela entra, eu não entro, não. Mas um dia desse, vamos dizer assim, ela me deu uma rasteira. Por quê? Ela saiu mais rápido e eu não percebi. Quando eu vi, ela já tinha entrado no ônibus. E o ônibus foi embora. Aí fiquei eu plantada ali no ponto, esperando o próximo ônibus para ir. O espírito, livre do corpo, sem a noção de que, como um ser na sua capacidade fluídica, poderia estar se deslocando sem precisar de ônibus, sem precisar de trem. E isso é um aprendizado que nos é passado por essas almas amigas, nos fazendo nos exercitarmos na vida fluídica. Entender que esse corpo fluídico não é pesado, não é denso, não nos restringe a qualquer situação, não ficamos ancorados em lugar algum, mas em compensação, a força vem daquilo que é a propriedade da alma. A força da alma, o seu desejo, a sua determinação, e com base nisso, se desloca para onde quer ir. E é preciso que, com base nisso, tenhamos então a noção de que, conforme é
a nossa vontade, melhor dizendo, conforme são os nossos anseios, as nossas ligações, conforme a faixa do nosso pensamento, ao estarmos fora do corpo e conforme evocarmos pelo pensamento as nossas lembranças, nós seremos levados para aqueles locais. Se pensamos no bem, vamos para as regiões onde o bem é predominante. Vamos para as regiões onde a alegria é predominante. Vamos para as regiões onde a beleza, se pensamos nas coisas belas, se pensamos nos amigos, nos queridos, vamos para junto deles. Mas se pensamos naquelas situações que ainda nos causam o prazer dos sentidos, para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai? Estamos saindo dos chamados festejos de carnaval. Isso é da minha época, não sei se é da época da Aparecidinha, mas não talvez não seja tanto. Nós tínhamos as revistas, né, que traziam aqueles desfiles do Teatro Municipal, aqueles desfiles, aquelas fantasias que a gente achava surreais. De onde é que tinham tirado aquelas ideias, né? E, uma vez, fazendo os estudos, os espíritos nos fizeram entender que aquelas pessoas que idealizavam aquelas fantasias, ou que idealizam essas fantasias, muitas delas, onde é que vão encontrar o modelo para depois transformar naquelas vestimentas que tanto enfeitam os olhos? Muitas delas vão buscar estas impressões ou essas ideias nas regiões mais inferiores da Terra, mais inferiores da vida espiritual. Imagens, né? Como eu não sei bem o nome da música, do nome do música, mas vocês vão lembrar da imagem. Esse cantor que morreu há pouco tempo, Michael Jackson. Há uma música, não sei se é Thriller o nome da música, em que aparecem, né, aquelas criaturas. Gente, de onde é que vieram aquelas imagens? Vocês já pararam para pensar? De onde? Onde foram buscadas as inspirações para a composição daquelas imagens? Não foi em nenhum plano espiritual superior, não. Não foi em uma região mais elevada, não. Foram nas regiões onde são encontrados espíritos com aquelas imagens. Eram verdadeiros o quê? Zumbis. São verdadeiros zumbis. E onde é que vai se encontrar essas imagens? Se não naquelas áreas onde a mente, a consciência das criaturas que são espíritos, no entanto, se alimentam ou têm isso como sua ideia principal. Então, quando o nosso irmão Leon Denis, como nosso patrono, nos fala da alma e os diferentes estados do sono, é preciso que a gente avalie como deverá ser o nosso sono. Como iremos preparar o nosso momento do sono para que, na condição de almas, na condição de criaturas que estamos agora vivenciando uma certa liberdade, porque colocado o corpo no leito para que ele repouse, é um momento de liberdade para o espírito, para que ele possa alçar novos planos, para que ele possa buscar novas regiões onde se enriqueça, para que no retorno ao corpo físico nós possamos nos desempenhar nas atividades do dia a dia com segurança, com tranquilidade, produzindo todo o bem que nós pudermos produzir. Então, aqueles contatos ou aqueles registros que vamos fazer nesse momento em que estamos fora do corpo físico, é que vão se constituir quando trazidas aquelas impressões para junto do cérebro físico e ali nós imprimirmos essas imagens,
ao acordarmos, ao assumirmos novamente a direção do corpo físico, nós falamos em sonho. Dizemos assim, eu sonhei, né? Foi uma imagem, foram coisas que muitas vezes não sabemos explicar, mas na realidade o que é que foi aquilo? Não foi nenhum devaneio, não foi nenhuma criação fugidia, não foi fumacinha. Foi, na realidade, o resultado de experiências vivenciadas quando estamos no estado de sono e que podemos trazer para junto do cérebro físico e ali imprimir. Imprimir quando estamos, naturalmente, naqueles sonos mais profundos e que onde essas experiências ganham mais significado no nosso viver. Porque nós, na realidade, quando... Eu não sou da área da psicologia, da psiquiatria, né? Não, eu lido com pedra, né? Todo mundo já sabe, né? Mas dentro desse campo do sono, nós sabemos que existem níveis diferentes do sono, né? Então, há aquele sono superficial, o sono já, eu diria assim, médio, e o sono mais profundo. Esse parece que acontece lá para as 4 horas da manhã, quando a gente está quase para acordar, é que o sono seria o soninho melhor. Mas vejam só, em cada um desses níveis, a criatura não deixa o espírito, né? O ser, a inteligência, não deixa de vivenciar algumas experiências. Observem bem que quando nós vamos no primeiro momento do sono, após nós termos até passado um dia de alguma agitação, vamos para a televisão, vamos tentar relaxar, ver imagens, né? Mas dependendo daquilo que nos interessa, podemos até assistir um filme de Bang Bang, um filme de piratas, e ao deitarmos, de repente começam a aparecer imagens relacionadas com aquilo que vivemos há pouco. Coisas que não tínhamos noção. Mas por quê? Porque essas imagens, elas ficam como que mariposas em torno do cérebro. Elas estão dentro de um campo fluídico em nós que elas não assentaram propriamente no cérebro. Essas imagens, elas ficam ali, volteando, até que possamos, né, gradualmente nos aprofundando dentro deste sono e fugimos dessa fase superficial e vamos começando a ter contato com aquilo que é a realidade para o espírito. Vamos vendo outras coisas, vamos percebendo, até neste mundo em que estamos agora, entre aspas, entrando, do qual nós nunca saímos, mas nós vamos começando a perceber a presença de um ser aqui, um ser acolá. Vamos percebendo alguns que dizemos assim, vi fulano, mas agora não sei dizer como é que ele estava, não sei dizer como é que foi a nossa conversa, porque ainda não entramos naquela fase onde houve uma libertação mais intensa de nós como espíritos e passássemos a vivenciar todo esse contato com esse mundo espiritual que nos cerca. Então, ao chegarmos àquele instante em que nós estamos com essa libertação mais que profunda, com essa libertação mais que estamos mais soltos conosco mesmo, nós teremos a possibilidade de até ter visões muito mais elevadas, mas isso significa dizer que estamos bem mais distanciados do corpo físico. E, consequentemente, conforme a distância, não tenhamos a possibilidade de colocar essas experiências, essas imagens, bem junto do cérebro, né? E lembrarmos-nos, na medida que acordamos, lembrarmos-nos do que foi essa experiência. O que não quer dizer que, vez por outra, nós não possamos dizer assim,
olha, eu estou acordando, mas tinha uma coisinha que eu estava vivendo, tinha uma coisinha que eu estava, tá uma experiência, mas a gente não vai saber dizer o que realmente vivenciou. Então, são esses graus, né, de sono que nós vamos tendo, que vão nos dar as diversas experiências nas lembranças daquilo que vivenciamos. Há uma situação, eu peço licença a vocês, que é de ordem pessoal, que sempre me deixou muito... Eu guardo isso como uma experiência, como um estudo mesmo, e que foi vivenciado logo durante o período do desencarne do nosso companheiro altivo, né? Nós participamos, junto com a nossa Cidinha, que assumiu a casa como presidente, nós participamos com ela das vivências administrativas da casa, né? Vimos a questão das contas, de compras, de tudo que se relacionava com a condução civil da casa. E, como filha de soldado, né? Meu pai aqui era soldado, mas o rigor ali dentro da família sempre foi muito grande, então eu sempre fui muito de acordo com a vida militar. Então, a hora de chegar para o trabalho, para mim, era sagrado. 6h30, 7h, eu já estava aqui adentrando a casa. Mas o que eu vinha muito interessante é que eu sempre disse para o Altivo, quando estávamos juntos, Altivo, a minha noite é um negror só. Eu não sonho. Eu não tenho menor sonho, não tenho lembrança de nada. Eu bato na cama, eu apago. Aí ele virou para mim e disse assim uma vez, não é que você não sonhe. Porque o sonho, na realidade, é o quê? O registro das experiências vividas quando a gente está fora do corpo. Mas o que acontece é que, de acordo com o nosso viver, os nossos benfeitores são tão bondosos que, para que a gente não se confunda com a realidade do estado de vigília, com aquilo que são as lembranças da experiência como espírito fora do corpo, o que é que eles fazem? Eles botam a mão assim na cabeça da gente para que a gente não lembre. Não lembre daquilo, porque senão vai fazer uma confusão, não sei o que eu estou vivendo, se o do dia a dia ou se estou vivendo ainda a experiência, né, daquele estado. Mas uma coisa que era muito interessante, que eu sempre percebi, é que na medida em que, digamos assim, após ter deitado, né, me entregue ao mundo espiritual, eu me sentia, digamos assim, como que encaixando no corpo físico. Vejam bem, é como se eu estivesse desencaixado, né? Mas eu me sentia encaixando no corpo físico. E ao mesmo tempo em que estava vendo esse encaixe, quase que eu sentia assim, cair dentro do corpo. Né? Quando eu sentia esse encaixe, eu em muitos momentos me ouvia pronunciando frases, palavras que não era uma programação minha. Aquilo não tinha sido premeditado. Mas, posteriormente, eu sentia que aquilo tudo era resultado de, no mundo espiritual, ter participado, eu digo para vocês, da reunião administrativa com os benfeitores da casa e com o próprio nosso companheiro. Porque a minha experiência como profissional não tem nada a ver com a administração. Sou simplesmente do magistério, sou professora, sala de aula é meu campo. Mas as experiências dentro da escola, a gente tem responsabilidade, né? Aquela administração é muito diferente de uma administração de uma instituição, de uma entidade como essa. Então, eu sentia, isso era claro para mim, que durante aquele período da noite, não perguntem o que é que eles diziam, porque eu não sei dizer. Mas durante aquele período, eu era saída do corpo, para onde era conduzida? Para o campo, onde eu teria que fazer o aprendizado, eu teria que ter as noções das regras que teria que ser aplicado na vida da casa.
E naquele momento, muitas vezes eu acordava balbuciando frases que quando eu me dava conta, eram as primeiras frases com as quais eu iniciava o dia de trabalho na casa. Então vejam vocês como são as coisas. E a gente não tem a menor noção disso. A gente não tem uma programação, a gente não faz uma programação dessa natureza. Mas, como espíritos, como almas que somos e que temos a nossa responsabilidade, não podemos achar que o momento do sono seja simplesmente um momento para relax, desligar de tudo. Porque o corpo vai ficar no repouso. O corpo, o cérebro, ele não está guardando efetivamente todo o conhecimento. Mas é através dele que o espírito vai movimentar a máquina, pondo em ação tudo aquilo que está acumulado como conhecimento no espírito. Então, diante disso, o que é que a gente precisa fazer? Como vou programar a minha noite de sono? Como eu vou preparar a minha noite de sono? Como eu vou dormir bem para acordar bem? E mais ainda, como eu vou me preparar para morrer bem também? Porque em nos preparando, né, nesse estágio, já sei o que é o sono, já sei o que pode acontecer durante esse momento, então o que eu vou querer? Naturalmente, buscar, junto com esses espíritos, valores que me deem condições de, em deixando o corpo de carne, eu não entre no outro lado da vida com preocupações, com remorsos. Puxa, eu podia ter feito e deixei de fazer. Eu tive a intuição, eu tive a inspiração, porque através desses instrumentos, observem bem como nos diz o nosso querido Leon Denis, que para nós, né, o que é que os espíritos vão fazer? Eles vão nos exercitar na vida fluídica e nos auxiliar no desenvolvimento de nossos sentidos de intuição. Intuição não é nenhuma fantasia. Intuição é um processo através do qual nós vamos em contato com esses benfeitores, tendo a noção, trazendo a lembrança do que tivemos vivido do outro lado, das conversas, do aprendizado, no momento aprazado em que temos que agir, aquilo assoma a nossa consciência e nós vamos aplicar de maneira positiva. Então os espíritos, quando eles, não é, vêm ao nosso lado durante o momento do sono, o que é que eles vêm fazer? Não vêm nos perturbar, pelo contrário, ele vem dizer assim, olha, vamos dar continuidade à tarefa, vamos continuar o estudo, vamos continuar o trabalho. E quantos de nós não se espantará quando, chegando do outro lado da vida, se der conta de que erigiu na vida espiritual obras, fez surgir algo que realmente vale a pena, e vamos dizer assim, mas eu participei disso? Quando foi? Quando foi que eu não sei? Quando foi que eu não lembro? E tudo isso com um sentido de tornar útil a nossa participação em toda essa tarefa e tornar também útil, não é, para os vindouros o conhecimento de tudo isso, para que também possam eles crescer, possam eles se enriquecer e possam trazer à humanidade esses valores que estão encobertos neste momento, porque a matéria abafa o nosso conhecimento, a nossa percepção, e se tornarem, né, grandes almas que nós reverenciamos pelo muito que nos trazem a própria vida. Quantos cientistas aí estão que estão ali, né, todo dia investindo nas pesquisas
mas às vezes é um momento de sono, é um momento de repouso, que daqui a pouco, quando eles acordam, vem aquela eureka, né? Descobriram a pólvora, mas na realidade foi o quê? No contato com este mundo invisível, mas que é um mundo real, nessa comunhão com os seus benfeitores, eles encontram a resposta, o esclarecimento daquele itemzinho que faltava, que eles não estavam percebendo, e ao retornar ao mundo espiritual, ao mundo físico, eles já trazem a resposta, e daí a um pouco mais uma invenção, mais alguma coisa que surge nesse nosso mundo de progresso, e que a gente diz assim, olha, né? Ou que inspiração, como é que descobriu isso? Mas não é só nesse campo, não é só nesse campo. Querem ver uma coisa? Eu saio em busca de tudo que eu posso para poder conduzir, ajustar a minha cabeça. E só para que a gente possa também entender que o corpo físico mascara muitas vezes aqueles que nós somos, né? Então, quando estamos no estado de sono, podemos ir ou nos deparar com aqueles com os quais não temos muitas vezes simpatia, ou melhor, quando já no mundo, nesse estado de completa liberação, fazemos amizades, nos encontramos com criaturas com as quais estabelecemos uma tal ordem de fraternidade que, em chegando do lado de cá, muitas vezes dizemos assim, puxa, parece que eu conheço aquela pessoa, nunca vi, né? Nunca vi, mas mas que eu sinto tanta alegria, tanta satisfação em estar junto. Por quê? Porque do outro lado, nós nos aproximamos, nós criamos, né, esse vínculo de amizade, de carinho, e ao retornarmos, até nos buscamos nesse nosso campo. Mas, vejam só, algumas curiosidades sobre os sonhos, porque nós somos sempre criaturas ainda regidas pelo sensório, então queremos sentir isso na pele, né? Essa repercussão. Vejam bem, nos diz, lá dentro da pesquisa, algo, quando falamos aqui, né, das lembranças daquilo que vivenciamos e que nem sempre sabemos como é que as palavras vão sendo apresentadas, nos diz o pesquisador Paul McCartney, todo mundo conhece, né? Esse músico inglês, em uma bela manhã do ano de 1964, acordou inspirado por um sonho e compôs a música Yesterday. Esse sucesso ficou na história e agora você já sabe que as notas do compositor foram retiradas da música que embalava seu sonho. Aí a gente lembra de Beethoven. Beethoven que não tinha audição, surdo, e compôs uma das suas maiores sinfonias. Acho que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, que é uma das maiores expressões dentro da música. E ele sequer ouvira, como encarnado, uma nota. Mas de onde veio toda aquela música, de onde veio toda aquela expressão? Olha, acho que volta, não sei não, mas vamos lá. Senão dos seus momentos no mundo espiritual, afastado do corpo físico, onde ele absorvia as harmonias do mundo físico, ele então transpunha para o papel. As notas ele as absorvera no mundo espiritual durante o momento do sono, naturalmente.
A bateria aqui está indo embora. Aí já não é mais comigo. Mas deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir, que eu consigo lançar a voz um pouquinho mais à distante. Salvador Dalí. Nos vemos libertos de nossa realidade. E é justamente isso. No momento do sono, nós nos afastamos dessa realidade do mundo material que às vezes nos estamos como espíritos e absorvemos as coisas positivas do mundo espiritual. Se ligar aquele para mim também tá bom. Isso é tecnologia. Dmitry Mendeleev, químico russo, que realizava estudos sobre os elementos químicos e suas propriedades. Uma noite do ano de 1869, inspirou a organização da tabela periódica. O cientista sonhou com um diagrama em que todos os componentes se encaixavam e criou assim a tabela periódica moderna. Vejam bem, quando o espírito está voltado a produzir o bem, quando está voltado no sentido de realmente auxiliar a humanidade na busca, né, de degraus mais evoluídos, eles têm assistência desses benfeitores e eles são conduzidos, né, de maneira tal que, naturalmente, nós vamos dizer assim, o espírito não vai chegar perto dele, que está ali em cima do microscópio, né? Faz desse jeito. Senão, o que é que ele ia dizer? Parece que eu estou ficando fora de ordem, né? Minha mente está fora de ordem. Então, neste instante, evitando as influenciações deste mundo mais complexo, é através do sono. É no momento do sono, através dos sonhos, daquilo que configuramos como sonhos, que vamos tendo as respostas e as orientações precisas. E essas orientações, vejam bem, não são, são em diversas fases da nossa própria vivência. Por exemplo, porque tudo isso que nós estamos falando diz respeito a quê? A liberação, né, da alma em relação ao corpo físico. É aquilo que nós vamos chamar, como está aqui no nosso livro dos Espíritos. Trata-se de emancipação da alma. É a alma emancipada que sai em busca dos seus campos de aprendizado, de vivência, para poder produzir. E também uma coisa assim, muito que a gente vive às vezes na vida escolar, são situações com os nossos estudantes que passam também por momentos, né, que, não tendo ainda noção nem conhecimento, eles não saberiam nem explicar. Uma companheira de trabalho, o seu filho ingressara na universidade e era um estudante de física. E lá, num momento lá foi passado um trabalho, e ele foi para casa, né, e buscou resolver aquele problema. E o rapaz era muito estudioso, pesquisador, mas não conseguia, de maneira alguma, chegar à conclusão. Era virando dias, que tinha um prazo para entregar, ele virando dias não conseguia chegar a uma conclusão. Até que um dia a mãe virou para ele e disse assim: meu filho, você já está tão cansado, por que você não deita? Não vai deitar amanhã? Há um ditado que, pelo menos entre os mais antigos, né? A noite é boa conselheira.
E quando se diz isso, está se dizendo uma grande verdade sem que nós suspeitemos. Então, assim, vai dormir, deita, que amanhã você acorda com a cabeça mais fresca, você vai ver a solução. Então, o que aconteceu? O rapaz resolveu, foi deitar. No dia seguinte, quando ele acordou, foi lá para a mesa para ver o problema. Qual não foi a sua surpresa? O problema estava todo resolvido no seu caderno, nas suas folhas. E ele então ficou muito espantado, procurou a mãe. Quem é que veio aqui e fez todo o meu trabalho? Olha só, está tudo aqui definido, todo o resultado, chegou lá à conclusão. Quem é que veio aqui e mexeu nisso tudo? A mãe disse, foi você. E eu? Não, de jeito nenhum. Mas foi, meu filho. Você não lembra que durante a madrugada você veio aqui para a sala, sentou-se aí e resolveu tudo isso? E disse, absolutamente, a senhora está enganada. Por quê? Sonambulismo. Sonambulismo. Um fenômeno, não é? Que muitos de nós conhecemos, onde vemos alguém conduzir o seu corpo sem que a pessoa esteja propriamente em vigília ativa. É uma das formas onde a alma, né, vai, neste instante em que o corpo entrou naquele processo de total não recepção de imediato das ondas que partem da inteligência, da sua própria inteligência, para a resolução de muitas coisas, esse mesmo espírito toma o seu próprio corpo como instrumento. E na medida em que, fora do corpo físico, amplia-se a percepção do espírito, amplia-se a visão, o entendimento, vai-se muito longe na compreensão, então ele conseguiu resolver o problema. Mas precisava colocar aquilo no papel. Então, como é que ele iria colocar? Levantou o corpo, levou o corpo para a sala, e ali, tomando da própria mão, o espírito, colocou todo o resultado. Toda a sequência, né, o desenvolvimento do trabalho. Então, meus irmãos, é necessário que atentemos que o sono é algo muito importante para o qual nós precisamos fazer atenção, a fim de que tenhamos uma noite produtiva. E o que é que nós precisamos fazer nesse momento? Procurar termos conversas, leituras, ver filmes, atividades, né, comedidas que não nos desgastem, que não nos prejudiquem. Procuremos também garantir que o corpo esteja sem a máquina não esteja funcionando, não esteja trabalhando em excesso. Então, o que é que a gente precisa? Comer, ter uma refeição leve, né? Não comer coisas antes de deitar, coisas que provoquem reações muito fortes no nosso organismo, né? Procuremos, isso para mim está sendo, estou falando mais para mim, evitar o cafezinho antes de deitar, porque para mim só durmo depois de tomar um golinho de café. Mas isso, todo processo, todo elemento que tem cafeína atiça, né, o metabolismo. E do ponto de vista espiritual, vamos fazer as nossas leituras, vamos fazer o nosso evangelho, vamos ter serenidade e vamos também aprender a perdoar. Fazer o exercício do perdão, para que não sejamos, durante o momento de sono, né, acicatados por aqueles que não querem que a gente tenha uma boa noite. E nós todos desejamos ter uma boa noite. E é isso que eu desejo a todos. Uma noite de paz, de muita harmonia, de muita reflexão, e que o dia de amanhã nos encontre todos apostos para mais um dia de crescimento em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Todos nós agradecemos a Yara. Tema muito útil para todos nós, não é, Yara? Ela trouxe exemplos práticos para todos nós.
e é a doutrina espírita, trazendo para todos nós as leis do amor de Deus, especificamente hoje, importância do sono físico, da preparação dos nossos pensamentos, nossos corações, ao sairmos do corpo físico, para termos, como nossa Yara colocou para todos nós, uma noite de real refazimento, para darmos prosseguimento em nossas lutas reencarnatórias. Deus abençoe nossa Yara, ela vai estar conosco em outras vezes em nossa casa. Vamos passar então ao segundo momento, onde vamos estar recebendo os passos, que é uma consequência, né, do estudo doutrinário, e a coordenação do estudo separou para nós, no dia de hoje, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. Os itens 3, o item 3 especificamente, que é um texto de nosso querido Kardec, baseado na passagem de Jesus diante de Pilatos, quando Pilatos pergunta se Jesus é rei, não é? E Jesus responde que se ele fosse rei, as pessoas teriam vindo defendê-lo, e ele diz, meu reino não é deste mundo. Em cima dessa passagem, Kardec nos diz assim, os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo do respeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que ele está em toda a sua glória e para onde vai voltar deixando a terra. Jesus, entretanto, adequando o seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não compreendiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre esse assunto é vaga, incompleta, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunscrita às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram, são tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente, que ela se apresenta perfeitamente à verdadeira justiça de Deus. Nós vamos então agora solicitar aos médiuns que, seguindo a orientação da equipe que está responsável para a organização do momento dos passes, sigam a orientação desses companheiros, e nós que estamos aqui presentes, que vamos receber os passes, vamos estar atentos ao Evangelho. Caso a palavra, algum momento, venhamos a sentir
a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva, vamos prestar atenção ao estudo do Evangelho, abramos os nossos olhos para que não haja de nossa parte qualquer atividade mediúnica. Aqueles corações queridos que estão em seus lares, aonde estiverem participando, ouvindo a nossa reunião, participando do nosso estudo, a certeza do socorro espiritual, do envolvimento desses benfeitores maiores junto a cada um de nós. Sendo preciso que tenhamos criado uma sintonia durante o nosso estudo com esses mesmos benfeitores. Jesus amado, aqui estamos, Mestre querido, para os momentos dos passes, onde os trabalhadores da espiritualidade, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que, através do amor, vão movimentar energias que estarão, Senhor, nos socorrendo, nos sustentando na renovação das nossas alegrias, do nosso psiquismo, enfim, de tudo aquilo que realmente necessitarmos. Abençoa os médiuns, Senhor, que tendo em seus corações, em suas mentes, a tua doce, meiga figura, sejam instrumentos desse socorro junto a todos nós. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de Deus, que iniciemos os nossos passes. Graças a Deus. Graças a Deus. Mantenhamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos voltados para a compreensão do estudo feito e das informações que o Evangelho nos traz, quando, na explicação dos ensinamentos de Jesus com relação à vida futura, à vida espiritual. O Evangelho nos diz que os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas a respeito dessa realidade espiritual, motivo pelo qual as suas intenções e seus objetivos eram todos voltados para o atendimento da lei de Deus, porém visando as recompensas imediatas materiais, as vitórias sobre os seus inimigos, como nos diz o Evangelho. Enfim, os objetivos todos voltados única e exclusivamente para os interesses da matéria, interesses materiais. No entanto, os ensinamentos de Jesus, ele nos diz assim, que Jesus veio revelar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. Esse outro mundo é o mundo que nós acabamos de ouvir nesse estudo de hoje, onde uma outra realidade complementa-se a essa realidade material e na qual os registros deixados pelos judeus não os consideravam ou compreendiam de uma forma muito superficial, porque a ideia que o Evangelho nos traz é toda voltada para esse complemento dessa realidade no plano espiritual, que nós também percebemos no estudo de hoje. E que a doutrina espírita, já fundamentada nas condições atuais da nossa compreensão, das nossas possibilidades intelectuais de compreensão, vem nos demonstrar com todas as letras que a realidade no plano espiritual é um complemento. Permite-nos nos observar como um processo que, ora, estamos no plano físico, no corpo
físico, ora estamos no plano espiritual. Esse plano que foi referido aqui no estudo com relação a uma existência durante o nosso próprio sonho, onde tanto somos orientados, ajudados, e que a época dos judeus, eles não tinham a condição de compreender. E nos dias atuais, com a compreensão trazida pela doutrina espírita, através das experimentações, através dos fatos comprováveis mesmo, nós hoje temos uma condição de exercitar, de experienciar e de comprovar a intervenção e a ajuda como esta que está ocorrendo agora, dos amigos espirituais, influenciando-nos, ajudando-nos, fortalecendo-nos frente aos nossos desafios, e que nós tenhamos como meta que os desafios não são somente os materiais, são muito e em maior possibilidade os espirituais. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê essa convicção desse processo evolutivo que cada um de nós estamos envolvidos. Graças a Deus. E assim, Jesus, a nossa gratidão por tudo que nessa noite recebemos, pelo conhecimento cada vez maior dessas leis de amor que nos regem, e estarmos compreendendo cada vez mais que Deus muito nos ama e muito deseja ser conhecido, compreendido, para que cada vez mais também possamos amar. Que esses nossos benfeitores que nos abraçaram, que nos envolveram, prossigam em seus trabalhos, e os nossos guias espirituais também fortalecidos, nos sustentem na continuidade da nossa vida diuturna, na continuidade, enfim, das nossas experiências. E envolvidos pela temática do dia de hoje, te rogamos, Jesus, que em nossas preces, que em nossas reflexões, tenhamos as experiências mais favoráveis possível à nossa felicidade, ao nosso fortalecimento moral, para sermos mais e mais condutores, aqueles que melhor te compreendendo, também podem melhor estar favorecendo a felicidade daqueles que conosco convivem. Que seja em teu nome, Jesus amigo, Jesus amado, que seja em nome de todos esses benfeitores que nos conduziram, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, que venhamos a encerrar a nossa noite de estudos e passes. Graças a Deus, que assim seja. Que possamos retornar em paz para os nossos lares.